Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí ao livro de Jazar. Desculpa um pouquinho a demora em poder estar enviando os vídeos, mas vamos lá, né? O terceiro capítulo do livro de Jazar, Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após gerado seu filho, andou com Deus e serviu ao Senhor, pois desprezava os caminhos dos homens. Enoque foi instruído por Deus no conhecimento e na compreensão. Se afastou dos filhos dos homens, e certa vez, perto do fim dos seus dias, um anjo do Senhor bradou dos céus enquanto Enoque estava servindo e orando, e disse-lhe: levanta-te, saia da tua casa de onde estás escondido, e apareça para os filhos dos homens, para ensiná-los sobre o caminho que deve andar, e as obras a serem feitas para entrarem no caminhos de Deus. Enoque, ouvindo tais palavras, saiu de seu esconderijo e foi ao encontro dos filhos dos homens, e os reuniu, e os instruiu conforme o Senhor ordenaste. Ele os ordenou que proclamassem em todos os cantos da terra, dizendo: onde está o homem que deseja conhecer os caminhos e as obras do Senhor? Venham a Enoque. E os filhos dos homens desejaram juntar-se a Enoque, e ele reinou sobre os filhos dos homens, e curvaram-se para ouvir suas palavras. O Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou a sabedoria e o caminho de Deus a todos. Reuniu reis e 130 príncipes dos homens, e eles fizeram Enoque rei deles. E houve paz sobre a terra durante os dias de Enoque. Ele reinou por 243 anos de sua vida, e fez justiça com todo o seu povo, e levou para os caminhos de Deus. Estas são as gerações de Enoque: Matusalém, Elise, Elimeleque, 3 filhos, e suas irmãs eram Melca e Nama. E Matusalém viveu 87 anos e gerou Lameque. Aos 56 anos da vida de Lameque, Adão morreu com 930 anos. Enoque e Matusalém o sepultaram com grande pompa, como no enterro de reis, segundo a caverna que Deus lhe havia dito. Os filhos dos homens fizeram grande luto por conta de Adão. Adão morreu por ter comido do fruto proibido, como o Senhor havia lhe dito. Foram 243 anos de reinado de Enoque, que resolveu separar-se dos filhos dos homens e guardou o segredo para si, para servir a Deus. Manteve distância entre eles por 3 dias, em seguida juntava-se por um dia. Durante esse tempo, ele estava em seu quarto orando e adorando a Deus. Nos dias que aparecia aos seus súditos, ensinava os caminhos do Senhor e respondia a tudo o que lhe perguntava. E assim fez por muitos anos. Depois fora de 6 dias de isolamento e aparecia apenas um dia. Depois, uma vez a cada mês. Depois, a cada ano. Até que os reis, príncipes e filhos dos homens procuravam, pedindo para ver o seu rosto e ouvir a sua palavra. No entanto, eles tinham medo de Enoque, e temia Enoque por Deus estar em sua face, temendo ser punido ou morrer. Reis e príncipes reuniam os filhos dos homens para chegar a Enoque, e eles os falou as palavras do Senhor, e ensinou sabedoria e conhecimento, e disseram: que o rei viva, que o rei viva. E em algum tempo, quando os reis, príncipes, filhos dos homens falavam de Enoque, eis que o anjo do Senhor aparece, o chamando para o céu, para fazê-lo reinar sobre os filhos de Deus, como ele havia feito com os filhos dos homens sobre a terra. Ao ouvir tais palavras, Enoque reuniu todos os habitantes da terra, e lhe ensinou as instruções divinas, e disse-lhes: eis que tenho sido chamado para subir ao céu, portanto não sei o dia de minha ida. Vou dar-lhe instruções antes de vos deixar, em como agir sobre a terra em que vocês podem viver. E assim fez. Ensinava-lhe sabedoria, conhecimento, deu-lhe instruções, e também os reprovou, e colocou estatutos e julgamentos para serem feitos na terra.
fazendo paz entre eles. Ensinou-lhes também sobre a vida eterna, e com eles, habitado por algum tempo, ensinou-lhe várias coisas. Eis que Enoque estava com eles ensinando e falando, quando levantaram os olhos e viram a figura de um cavalo grande que descia do céu e que andava no ar. Eles disseram a Enoque o que tinham visto, e disse Enoque: o tempo é chegado, pois se faz esse cavalo descer, eu devo ir-me de vocês, e não serei mais visto. E ordenou que proclamasse e diz novamente em voz alta: onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Senhor? Que veia o dia de hoje a Enoque, antes que ele seja retirado de nosso reino. Todos os reis, príncipes e filhos dos homens vieram a Enoque e permaneceram com ele naquele dia. E Enoque repassou tudo o que havia lhe ensinado. Ele os ordenou para que servissem ao Senhor e andassem em seus caminhos todos os dias de sua vida. Depois disso, ele se levantou, montou o cavalo e saiu. E todos os 800.000 homens foram atrás dele, que iam em uma viagem de um dia. No segundo dia, ele disse aos filhos dos homens: voltem para suas casas e tendas, porque me perseguem, poderão morrer. E alguns deles se retiraram dele, enquanto outros permaneceram sua jornada durante 6 dias. Enoque lhes disse novamente para retornarem suas casas e tendas, mas eles estavam dispostos a segui-lo e foram com ele. No sexto dia, alguns dos homens agarraram Enoque e disseram: nós vamos contigo até o lugar onde irás. Como vive o Senhor, só a morte vai nos separar. Enoque parou de falar com eles de tanta insistência e foram atrás dele e não voltaram. Os reis voltaram, fizeram um censo para saber quantos homens foram com Enoque, e no 7º dia Enoque subiu ao céu. Todos os reis foram para o local e encontraram a terra cheia de neve, e sobre a neve haviam grandes pedras de neve. E disseram uns aos outros: vamos quebrar essas pedras grandes e vejamos, talvez uns homens que permaneceram com Enoque estejam mortos. Procuraram, mas não conseguiam encontrá-lo, pois haviam subido aos céus.